Olá, esse vídeo que você vai assistir agora é a aula 1 do meu curso sobre operações logísticas. Nesse curso eu explico detalhadamente vários aspectos de como se trabalha uma operação, como que um produto de fato chega na sua mão. É um curso ótimo que vai complementar o seu conhecimento profissional, principalmente você que trabalha não apenas na área logística, mas também na área comercial e na área de vendas e também, por que não, na área de compras. Esse curso, lembro vocês, ele está no comentário fixado desse vídeo e custa apenas R$70. Se você está com um orçamento meio apertado, está com um pouco de dificuldade, não se preocupa. A própria plataforma parcela em 12 vezes de R$ 7,24. Você deixa aí de tomar uma cervejinha, uma apenas, por mês, mas você ganha conhecimento profissional, tá bom? Além dessa, tem outras 9 aulas sobre esse módulo também. Forte abraço. Olá pessoal, bem-vindos à primeira aula do curso de operações logísticas do módulo aqui da oficina profissional. Então, o curso de operações logísticas, lembrando, é um curso que a gente ensina as atividades e procedimentos dentro de locais de produção e de armazenagem. Essa aula vai ser uma aula extremamente introdutória, que a gente vai falar alguns conceitos e princípios básicos dentro das operações logísticas. Então, para a gente começar a falar sobre isso, para a gente conseguir entender como é que funciona uma operação logística, a gente precisa primeiro colocar alguns pontos e dividir as atividades em duas básicas. Primeiro de tudo, gente, quando a gente fala em relação a essas operações, a gente tem que pensar que existem dois tipos de atividades dentro da logística. Ou uma atividade primária, que é uma atividade essencial em qualquer uma das operações, ou seja, sem atividade primária não existe logística. E o segundo, que são as atividades secundárias, que são aquelas essenciais para algumas atividades e dispensáveis para outras. A gente vai perceber exatamente como funciona tanto as primárias quanto as secundárias. Vamos falar primeiro sobre as atividades primárias. A primeira delas, que sem ela a logística não existe, que é a locomoção de produtos em trânsito, seja ela externa ou em produção interna. O transporte ele pode ocorrer através de 5 modais, ou seja, 5 meios, que é o rodoviário, ferroviário, o aquaviário, dividido por 3 submodais, que é o marítimo, fluvial ou lacustre, aéreo ou dutoviário. Então o transporte ele sempre vai ocorrer porque é ele que faz a movimentação da mercadoria para que ela seja modificada no decorrer do processo até que se transforme num produto final. Nós temos também a gestão de estoque como atividade primária. Por quê? Porque sem a gestão de estoque, sem eu saber quanto que eu estou consumindo de produto, ou quanto eu estou tendo de saída, eu não consigo mensurar as quantidades e, por consequência, eu não consigo manter o meu negócio funcionando. Então, a gestão de estoque, ela considera-se para controle de venda dos produtos, observando as demandas, ou seja, aquilo que os meus clientes estão consumindo, reposição e tempo de pedido. O terceiro ponto, então, é o processamento de pedidos. O processamento de pedidos inclui-se quando a quantidade a ser pedida, o tempo de processamento e entrega, e quando pedir o produto. E aí, pessoal, uma está ligada à outra. Percebe que a gestão de estoque, eu vejo o quanto está saindo. Opa, eu tenho a saída de produto. Lá no processamento de pedido, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o pedido no tempo certo para chegar na hora certa, na quantidade certa, cumprir aquela missão logística. E quem foi aluno meu dos outros módulos sabe exatamente do que eu estou falando. Então, seguindo, pessoal, essas são as atividades primárias. Lembrando, sem elas não existe logística. Seguindo, gente, atividades secundárias. Aqui, gente, é o seguinte, para algumas atividades, pode ser que algumas delas sejam dispensáveis, por isso que elas são secundárias. A armazenagem, por exemplo, que é a gestão de espaço de armazém, manuseio, organização e distribuição dos produtos no referido local. Existem operações que não têm armazenagem. Por exemplo, eu posso trabalhar com compra e venda direto, que o produto sai do fabricante direto para o consumidor final. Eu não vou ter armazenagem. Então, a armazenagem, ela entra como atividade secundária, assim como a embalagem. Vamos falar, a gente vai ter uma aula só sobre embalagem, a gente vai explicar a importância que tem para uma operação logística.
E a embalagem de como o produto será acomodado para proteção durante a armazenagem e o transporte. Uma coisa muito importante, pessoal. Quando a gente fala em relação à embalagem, a embalagem não serve apenas para acomodação. Vocês vão perceber isso nas próximas aulas. Gestão de informação é utilizado para mensurar, controlar e proceder com a comunicação dos elos envolvidos no processo logístico. Então eu posso ter, por exemplo, um software, um sistema que me faça toda a gestão de informação. Por exemplo, tempo de chegada do pedido, quando que o meu fornecedor vai mandar a mercadoria e por aí vai. Gestão de informação não chega a ser uma atividade primária, porque você pode ter uma operação que não tenha um aplicativo, um software que faça essa gestão. Você pode fazer isso manual. Pronto. Logística reversa. A logística reversa, eu tenho o caminho do meu produto. O produto sai da matéria-prima, vai andando até a fábrica, chega na fábrica, vai para o comércio, do comércio consumidor final. A logística reversa é quando o produto sai do consumidor e volta para algum ponto da cadeia. Então, por exemplo, a logística reversa está relacionada ao retorno de produtos a algum ponto da cadeia de suprimento, seja para conserto, reparo, reuso ou reciclagem. Então, aquelas atividades que voltam para a cadeia logística por algum motivo. Um produto que deu defeito, logística reversa, volta para a fábrica para poder ser feito o reparo. A garrafa de 600 ml de cerveja, a mesma coisa. Então, a logística reversa entra também como atividade secundária. Gestão da cadeia de suprimento. Eu posso trabalhar numa mega empresa que faz a gestão da cadeia de suprimento, coloca as informações, faz com que eu tenha uma acuracidade em relação às informações, mas ela também não é necessária totalmente para todas as empresas e questões logísticas. Então, a logística da cadeia de suprimento trata da gestão de toda a coordenação entre os canais, seja de fornecedores ou de clientes. Temos também a gestão de qualidade, que engloba desde inspeção, certificação, reporte de avarias até aplicação de modelos de melhorias contínuas de processo. Aqui um ponto interessante. Quando eu fabrico uma mercadoria, eu preciso saber se ela está 100%, está em ordem para que o cliente possa recebê-la da melhor forma. Por quê? Se isso não ocorrer, o produto vai voltar para a fábrica e eu vou ter um outro custo de reparo para esse produto. Gestão de risco. Considera pontos chamados de, entre aspas, gargalos em um processo logístico, geralmente utilizado em produção para evitar acidentes. Então a gestão de risco também é um ponto. Geralmente quando você trabalha numa operação, você tem um maquinário. Esse maquinário, se não bem manuseado, pode criar algum risco para quem opera. Então a gestão de risco vai sempre trabalhar com a segurança de trabalho. Dentro de tudo isso, pessoal, agora fica fácil a gente entender como é que se funciona uma operação logística, porque já entrou nesses pontos. Vamos entrar em outros também, pessoal, e falar sobre processos logísticos. O que acontece numa operação logística? Como que a coisa funciona no decorrer da operação? Primeiro de tudo, temos o planejamento logístico, ou seja, a informação ou definição de estratégias e objetivos logísticos com o dimensionamento da infraestrutura, ou seja, o local que eu estou trabalhando, definição de políticas de estoque e desenvolvimento de planos para atender a demanda dos clientes. Então, planejamento logístico, eu vou ver o local onde eu estou, a cidade, se eu estou próximo de uma saída, de uma zona de escoamento, se eu estou próximo dos meus clientes, e vou trabalhar isso para conseguir fazer o envio das mercadorias. Aquisição e compras. Então, é um processo que abrange identificação de fornecedores, negociação de contratos, realização de pedidos e aquisição de matérias-primas, componentes ou produtos acabados necessários para a operação da empresa. Então aqui, gente, eu vou ter muito bem definida uma política de aquisição de compras, porque ela vai fazer com que eu tenha um tempo de pedido, ela vai fazer com que eu tenha o produto chegando no momento certo. Né? Isso, pessoal, quem fez o meu curso de gestão de vendas sabe muito bem do que eu estou falando. Não que eu queira vender esse curso para quem está fazendo esse, mas é muito importante que você tenha uma base também em relação aos demais, né? Porque um acaba complementando o outro. Expedição e conferência. Considera a recepção física dos produtos, verificação de conformidade com o pedido e o controle de qualidade para garantir que os produtos recebidos atendam às especificações e padrões estabelecidos. Então, gente, toda empresa vai ter um local chamado expedição. É lá que você recebe as suas matérias-primas ou os produtos que você vai colocar à venda.
O que acontece? Você tem que fazer a conferência documental, porque vai vir uma nota fiscal junto com você, e junto com essa nota fiscal, você vai vir o produto. Você vai ter que conferir se o produto bate com a nota fiscal. Se a informação bater, você pega essa nota e passa adiante para fazer a inclusão desses produtos em estoque. Armazenagem e estocagem. Aqui, gente, eu vou falar uma coisa para vocês que é muito importante, mas vamos primeiro atentar ao conceito. Envolve armazenagem e estocagem, envolve recebimento, alocação, organização e manutenção de produtos, instalações de armazenagem, garantindo que estejam disponíveis quando necessários em condições adequadas. É muito importante falar para vocês, o produto armazenado não é necessariamente um produto estocado. Por quê? Existe uma diferença muito clara em relação a produto estocado e produto armazenado. O produto que está armazenado, ele não está necessariamente à venda, ele está guardado. A matéria-prima, por exemplo, uma fábrica de colchões tem estoque de espuma? Não, porque a fábrica de colchões não vende espuma, vende colchão. Então ela vai ter uma armazenagem de espuma e um estoque de colchões. A empresa, por exemplo, que trabalha com móveis, a mesma coisa. Ela vai ter um estoque de cadeira, mas ela vai ter lá no almoxarifado tinta, madeira, verniz e por aí vai. Então, dentro disso, pessoal, a gente tem que sempre lembrar disso. Produto estocado é diferente de produto armazenado. Produto armazenado está disponível à venda. E o produto estocado, o produto estocado está disponível à venda. O produto armazenado, ele está guardado. Lembro de uma sala de aula. A empresa que dá aula, ela não ganha dinheiro vendendo cadeiras. Então essas cadeiras, elas estão armazenadas. Elas não estão estocadas. Tá bom, gente? Isso é muito importante. Alguns termos usuais, durante o curso a gente vai falar muito sobre isso. Tá? Então, por exemplo, gente, um termo que a gente vai usar demais é um termo chamado SKU, que significa o seguinte, Stock Keeping Unit, ou seja, é unidade de manutenção de estoque. É muito utilizado para a gente conseguir fazer o nosso controle de estoque. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês vão no supermercado e olham Coca-Cola, eu vou no mercado e compro Coca-Cola? Não. O que eu compro? Eu compro uma lata de Coca-Cola, eu compro uma garrafa 600, uma garrafa de 1 litro, uma garrafa de 2 litros. A característica do produto define o SKU. Então, por exemplo, a Coca-Cola não é um SKU, mas a Coca-Cola de 600 ml é um SKU, a Coca-Cola zero de 600 ml é outro SKU. Então, eu agrupo por informação e por característica do produto. Isso é que é o SKU. Ou seja, o SKU é um produto da mesma marca, dimensão, cor, referência, gênero e usualidade. Então, aquele produto igual, eu vou considerar ele um SKU. E aí eu vou botar a quantidade dele. É muito comum a gente falar em SKU em operação logística. Outros termos, a peação. O que é a peação? A peação é quando você faz a amarra do produto em algum determinado local. Você vai amarrar no baú do caminhão, você vai fazer a peação da mercadoria no baú do caminhão. Outra coisa importante, você pode fazer a amarração do produto, por exemplo, num local, num armazém, quando você, por exemplo, acomoda granel, você faz a peação do produto. Outros conceitos importantes. Cargas violadas. O que é carga violada? Você viu uma caixa de produto e você viu que essa caixa está aberta. Essa caixa está violada. Ou seja, o que aconteceu ali? Provavelmente abriram ela, pode ter sido violada por má fé, alguém tirou um produto ali de dentro, ou também pode ter sido aberta para conferência. Só que essa caixa ela precisaria ser novamente fechada. Então uma carga violada é uma carga que foi aberta e geralmente sem autorização. Temos também cargas camufladas. Carga camuflada, pessoal, é o seguinte, tenta imaginar que você tem uma caixa de celulares. Alguém resolveu roubar celulares ali de dentro. Para não dar diferença de peso, o que a pessoa faz? Coloca caixas ali dentro de um produto de menor valor, ou caixas dos próprios celulares cheios de pedra com o mesmo peso. Aí você coloca ali dentro, e aí você leva
isso adiante. Ou seja, quando chegar esse celular lá para o consumidor final abrir, ele vai ver que o produto ele foi roubado. Isso, pessoal, é a tal da carga camuflada. Já aconteceu numa empresa que eu trabalhei, que a gente fez a importação de uma bicicleta da França, bicicleta que ganhou o Tour de France, só que na aduana, na França e não no Brasil, alguém tirou essa bicicleta e colocou um pallet velho. E quando chegou no Brasil, o que aconteceu? A gente foi abrir a caixa, na hora de tirar a bicicleta que ganhou o Tour de France, tinha um pallet velho que alguém roubou lá na origem. Tá, gente? Então acontece muito. Então o trabalho do conferente, do operador logístico, precisa estar atento com esse tipo de coisa, gente, que realmente acontece. E por fim, eu também vou falar sobre cubagem de carga. A cubagem ela é importante para eu poder dimensionar, mensurar e saber se uma carga vai caber, por exemplo, num baú de caminhão ou num container. Como é que se trabalha em relação à cubagem de carga? É muito simples, eu tenho que pegar as dimensões de caixa e multiplicar, sempre em metro. Então, por exemplo, a caixa tem 54 por 54 por 54. Eu vou multiplicar 0,54 vezes 0,54 vezes 0,54. E isso vai me dar a minha dimensão cúbica do produto. Eu vou usar essa dimensão cúbica para fazer o cálculo depois de cubagem para saber se a carga cabe ou não num veículo. Isso é muito importante para o comércio exterior quando eu vou containerizar a carga. Lembre-se disso, eu vou dar uma aula só sobre container e eu vou falar muito sobre cubagem de carga. Então, pessoal, essa foi a aula número 1, uma aula muito básica, muito rápida, com conceitos muito picados, muito pequenos, que eu acredito que vai ajudar muito vocês no decorrer do curso. Um abraço e até a próxima aula.